Glória a Deus. Eu queria convidá-los a estar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Marcelo do Som, que vai estar ministrando a palavra nos corações. Os irmãos, possa estar atento, Deus está falando e vai continuar a falar aqui. Amém, irmãos? Como não temos costume de orar pelo pregador, eu vou estar passando para o pastor Marcelo do Som. Você aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Maravilha. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Todos os que trouxeram o livro sagrado, por favor. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede para ocupar esta santa tribuna, para fazer uso da exposição de sua bendita e poderosa palavra. Louvo a Deus por este grande amigo já de longa data, pastor Anderson, juntamente com a pastora Jô, toda a família. Que Deus possa abençoar esta família grandemente. Já há muitos anos nós estamos juntos fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Carlos, que fez o convite e que fez a ponte para que aqui eu pudesse estar nesta noite junto com os irmãos, as irmãs em Cristo Jesus. Aos demais obreiros, companheiros, obreiras, companheiros, companheiras, amigos e amigas, que Deus possa vos abençoar de uma forma especial. Deus seja louvado nesta noite. Eu sinto a graça, eu sinto a presença de Deus muito forte aqui neste lugar. Deus seja louvado grandemente por este lugar. Aos que acharam, por favor, digam amém. Amém. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você diz amém? Amém. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Senhores e senhoras, o texto que nós fizemos a leitura, ele encontra-se registrado no cânon sagrado do Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui uma organização de 39 livros que são identificados sendo livros sagrados, ao passo que o Novo Testamento, da mesma forma e origem, possui uma compilação de 27 livros, chegando a uma soma total de 66 livros em toda a Bíblia Sagrada. Para tanto, nós nesta noite tomamos por base este texto, pois ele é fundamental, indispensável para a nossa breve meditação. Quanto ao autor deste livro, ele é desconhecido, porém, o autor deste livro teve o propósito, a finalidade, o objetivo de fazer menção ao ministério deste profeta chamado Eliseu. Ao escrever este livro, o escritor teve por finalidade trazer um registro, trazer um relato de todos os feitos, de
todos os milagres que Deus fizera através deste homem chamado Eliseu. Eliseu, ele era um agricultor, ele era filho de fazendeiro, e quando foi escolhido, quando foi chamado, ele estava no campo, ele estava labutando, ele estava trabalhando, ele estava lavrando a terra, atrás de uma junta de bois. Ao ser chamado por Deus, ele não duvidou acerca do chamado, ele não pensou duas vezes, logo, ele disse sim para Deus, através de Elias, o grande profeta. Elias, que era considerado o profeta de fogo, o profeta das revelações, e ao ser escolhido por Deus, Eliseu estava no campo, estava labutando, e Elias passou por ele e estendeu a sua capa sobre os lombos do profeta Eliseu. Ao ser chamado por Deus, ele apenas fez um pedido para o profeta Elias, apenas fez um pedido para que pudesse voltar em sua casa, para que pudesse retornar à sua família e preparar uma festa de despedida, preparar um grande churrasco e convocar todos os amigos e vizinhos de sua família. Ao dar a festa de despedida, Eliseu teve a confirmação de seu chamado. Ao ser escolhido por Deus, ao se despedir de sua casa, ele passou a caminhar juntamente com o profeta Elias. E Elias, por caminhar com Deus, Elias por andar com Deus, Elias por obedecer a Deus, Elias por fazer a vontade de Deus, já estava prestes a ser levado desta terra em um redemoinho para o céu. Elias, por caminhar com Deus, já estava para ser arrebatado deste mundo para um lugar que o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu e nem subiu ao nosso coração a visão celestial, o que Deus tem preparado também para cada um de nós. Elias, ao ser chamado por Deus e caminhar com o Eterno, ele teve a recompensa, ele teve o prêmio de ser arrebatado e ser levado para caminhar mais próximo de Deus. Elias, já prestes a ser arrebatado, caminhando com Eliseu, ele já estava dando algumas ordenanças, passando algumas direções. Ele estava dizendo para o profeta que a qualquer momento ele haveria de ser levado, ele haveria de ser arrebatado. E caminhando com o profeta Eliseu, Elias, ele disse: pede-me o que quiseres antes que eu seja tomado de ti. Eliseu não pensou duas vezes, olhou fixamente nos olhos de Elias e disse: eu quero que a porção que está sobre ti, ela venha dobrada sobre a minha vida. Elias disse: dura coisa você me pediu, mas se me vires, mas se olhares, se não piscar, se não fechar os olhos, se atentamente você ver eu ser levado, será feito conforme a sua vontade. Eles estavam caminhando e foram interrompidos por cavalos de fogo, carruagens de fogo, que separou Elias do profeta Eliseu. Elias foi tomado em uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, em um redemoinho
para o céu. Ao que Eliseu olhou para o alto, lhe disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. A visão, ela foi tremenda, a visão, ela foi terrível, a visão, ela foi esplêndida, a visão, ela foi impactante. E ao olhar para Elias ser arrebatado, ele viu a capa de Elias cair sobre seus pés. Eliseu, ele tomou a capa de Elias, rasgou as suas vestes. E para os judeus em Israel, rasgar as vestes é sinal de estar maravilhado diante das coisas que Deus faz. Rasgar as vestes é sinal de algo que nunca viu antes e que estava acontecendo. Eliseu rasgou as suas vestes, tomou a capa de Elias e foi até as águas do Rio Jordão. Ao chegar no Rio Jordão, ele tomou a capa de Elias, ele feriu as águas do Jordão e ele clamou dizendo: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Senhores e senhoras, nesta noite nós estamos aqui nesta campanha de restituição. Nós estamos neste propósito, e cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão tem um propósito de estar aqui nessa noite diante de Deus. E o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, ele manda eu te dizer que a restituição acontecerá, que o milagre vai acontecer, que o que você veio buscar você vai receber, que ele vai trazer de volta, que ele vai trazer nesse lugar, porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu, é o Deus que te chamou. Se você acredita, levanta a tua mão direita e receba esta palavra. Labasteca Manácia. Onde está o Deus de Elias? As águas do Jordão se repartiram. Assim como Deus abriu o mar vermelho, assim como Deus já antes abrira o Rio Jordão na passagem da congregação de Israel para a terra prometida, da mesma forma Deus agora confirma o ministério, a chamada de Eliseu, o profeta. Eliseu, chamado por Deus, tendo seu ministério confirmado, ele operou segundo a vontade, segundo a mão forte, segundo a destra de Deus, milagres, prodígios e maravilhas. Eliseu também é conhecido por aquele que Deus usou em Jericó para trazer a cura sobre as águas que eram águas amargas e até mesmo águas impuras para o consumo. Foi chamado por Deus e operou este milagre em Jericó de sarar as águas e de sarar a terra que era estéril. Eliseu também operou milagres segundo a mão forte de Deus. Estando no seu ministério, ele operou milagre e salvou 3 reis: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, em uma marcha de 7 dias contra o rei de Moabe. Estes reis estavam perecendo porque não havia água, e Deus, através do profeta, ele enviou água e trouxe a provisão. Este homem chamado Eliseu, além de multiplicar o azeite da viúva, ele também, segundo a mão forte de Deus, ele ressuscitou
o filho da sunamita. Este mesmo profeta chamado Eliseu, juntamente com os filhos de profeta em Gilgal, ele operou um milagre, e a morte que havia na panela foi retirada segundo o milagre de Deus. Este mesmo profeta chamado por Deus, este profeta Eliseu, também operara um milagre de multiplicação dos pães das primícias. Este mesmo profeta operou um milagre da multiplicação e abundância de víveres em Israel, em tempo de crise, em tempo de fome. Este mesmo profeta Deus usou para curar a lepra de Naamã. Este mesmo profeta chamado Eliseu, mesmo diante da sua morte, mesmo no seu sepulcro, ele operou um milagre de ressurreição. Em uma guerra em Israel, um soldado caiu na sua cova e automaticamente foi ressuscitado. Aleluia, oh glórias a Deus. Nós estamos diante desta palavra, nós estamos diante desta promessa. Assim como Deus foi com Eliseu, Deus será contigo, Deus será com a tua casa, Deus será com a tua família, Deus será com a tua parentela, Deus vai ser contigo no teu trabalho, Deus vai ser contigo na faculdade, Deus vai ter contigo lá onde você mora, Deus vai ser contigo no teu sonho, Deus vai ser contigo nos teus projetos. Se você acredita, levanta a mão direita, pega a tua promessa, fecha a tua mão, toma posse da vitória e diga: eu creio, receba o teu milagre. A bênção de Deus, o milagre de Deus, ou a gente segura e pega, ou a gente solta e larga. Nessa campanha de restituição, nós estamos aqui. Poderíamos estar em outros lugares, mas nós estamos aqui porque nós estamos segurando e pegando a nossa bênção, a nossa promessa. Aleluia. Aleluia. Santo de Deus. O texto vai nos dizer que uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e agora vieram os credores a levar os meus 2 filhos para serem servos. Este texto vai nos dizer que este profeta não era um profeta qualquer. Este profeta que temia ao Senhor, que temia Eliseu, este homem que o texto não diz o teu nome, que a viúva não declara o teu nome, segundo alguns historiadores dizem, este homem chamava-se Obadias. E segundo os livros, segundo a história, e a história ela é importante, ela é fundamental para trazer, para completar aquilo que foi revelado para cada um de nós. A história ela vem para complementar o texto, o mandamento, a escritura sagrada, para que a gente possa entender como de fato o milagre aconteceu, com mais detalhes, com minúcias de riquezas de detalhes. Esse homem chamado Obadias, ele não era um homem qualquer, ele não era mais um, ele não era um número. E muitas das vezes é assim que nós somos vistos, como mais um,
como um número. É assim que nós somos vistos, muitas das vezes, ou no trabalho, ou na faculdade, por onde nós caminhamos. Muitas das vezes passamos desapercebidos, mas perante Deus nós não somos mais um, nós não somos apenas um número, nós não somos ninguém, nós somos aquele que Deus escolheu, aquele e aquela que Deus chamou. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Jesus que escolheu a cada um de nós. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus, Ele sabe, Deus, Ele tem a conta, Ele tem a soma de quantos fios nós temos na nossa cabeça. Deus, Ele conhece nosso nome, Deus, Ele conhece a nossa família, Deus, Ele conhece a nossa parentela. Para Ele nós somos escolhidos. Glória a Deus. Aleluia. E o texto vai nos dizer que Obadias, ele fez uma obra para Deus, e ele passou a ter crédito com Deus. No tempo de Acabe e Jezabel, no reinado de Israel, os profetas, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram mortos à espada, segundo a vontade de Acabe e Jezabel. E segundo a história diz, pastor Anderson, esse homem chamado Obadias, ele escondia em covas, ele escondia em cavernas profetas, profetisas, para que não fossem mortos como os demais. Segundo a história diz, de 50 em 50, ele escondia homens e mulheres que eram mortos à espada. Então este homem chamado Obadias, além de não ser um desconhecido para Deus, além de não ser mais um, ele tinha crédito com Deus. Alabas, debas, tequefaz. O Espírito Santo me diz fortemente ao meu coração, pastor Anderson, a restituição vai acontecer, porque neste altar existe crédito com Deus. Alas, ele faz. Existe crédito com Deus neste altar. Eu estava de domingo para segunda, eu passei 24 horas no monte. E todos, a maioria aqui sabe que foi o dia do perdão de Israel, Yom Kippur. E lá no monte, em jejum e oração, em consagração, eu pedi a Deus uma palavra, eu pedi a Deus uma revelação. E Deus, Ele manda dizer: a restituição vai acontecer, porque existe crédito nesse altar. O milagre vai acontecer, meu irmão, minha irmã, porque você está aqui, você está buscando, você tem crédito com Deus. Deus, Ele sabe, Deus, Ele entende, Deus, Ele ouviu. Deus manda dizer que o milagre vai acontecer. Jesus disse: aqui nesse mundo, não procurem, não busquem acumular riquezas, onde a prata, o ouro, que é o metal mais precioso que existe, são perecíveis ao tempo. A traça, a ferrugem, tudo consome. Jesus disse: aqui nesse mundo, não se preocupem em acumular. O que vocês precisam fazer é acumular, juntar crédito com Deus, juntar crédito com o Pai Celestial.
O fato de você estar buscando, o fato de você estar no ensaio do conjunto, o fato de você estar nas reuniões, o fato de você dizer sim para Deus, você está acumulando crédito com Deus, você está acumulando crédito com Deus. A tua família, a tua casa, a tua parentela, você está buscando, você está clamando, você está pedindo, e Deus manda eu te dizer, você ainda vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E agora vieram os credores, os emprestadores de dinheiro, a levar o que sobrou na minha casa, a levar o que restou da minha família. Aquela mulher já havia perdido o esposo, aquela mulher já havia sentido a dor da perda, e agora, batendo a sua porta, está os credores. Havia uma dívida do falecido, e muitas das vezes neste mundo nós passamos por circunstâncias, nós passamos por momentos, nós passamos por dificuldades. Essa vida é feita de ganhos e perdas, e algumas perdas, além da dor da perda, ainda fica a dívida. E os credores, eles não querem saber. Os credores, eles vêm e batem a porta. Não sabemos como, eles acham o endereço. Não sabemos como, eles sabem o horário que nós estamos em casa, e eles batem a porta. Eles batem a porta e eles querem que a dívida seja paga. Muitas das vezes a circunstância prepara momentos difíceis que eu e você não desejamos, mas infelizmente são coisas desta vida, são coisas deste mundo, até que Apocalipse 21 se cumpra, onde haverá novos céus, nova terra, em que habita a verdadeira justiça. Até que isso não aconteça, nós passaremos por momentos de tribulações, nós passaremos por momentos de dificuldades. Só que o texto vai nos dizer que os credores, eles bateram a porta, mas eles não entraram na casa. Alastefácia. A luta pode ser grande, o desafio pode ser enorme, mas os credores, eles têm uma ordem de Deus, de chegar somente até a porta e não atravessá-la para o lado de dentro. No momento da angústia, no momento da prova, no momento da dificuldade, Deus, ele abre uma porta de escape. Deus, ele abre uma porta de escape. O milagre acontece, a provisão ela chega, o nome dele é glorificado. Levanta a tua mão direita, eu vou profetizar o que o Espírito Santo está me impulsionando a dizer. Meu irmão, minha irmã, quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu pedindo vai te ver dando e abençoando. Quem te viu por baixo vai te ver por cima. Quem te viu prostrado vai te ver dando glória. Quem te viu fraco vai te ver forte e dizendo: só o Senhor é Deus. Pega o teu milagre, recebe, que vem do alto dos céus. Aleluia. Os credores, eles estavam do lado de fora, mas eles, os credores, eles não bloquearam a passagem.
Eles estavam à porta, do lado de fora, mas eles não bloquearam a passagem. A mulher pediu licença para os credores. A mulher deu um prazo, pediu um prazo para eles, e ela foi ao encontro do profeta, do homem de Deus. Não havia bloqueio na passagem. Os credores certamente deram um prazo para ela pagar a dívida, e ela foi ao encontro do profeta Eliseu. A situação pode até estar difícil, e muitas das vezes a situação ela fica difícil, se torna insuportável. Quando pensamos que não vamos aguentar, Deus ele faz o milagre. Aleluia. Se a situação ela apertou, faça como a viúva, dobre o joelho e clame a Deus. Ela tinha o profeta Eliseu, e nós temos o Espírito Santo, clamando ao Pai em nome de Jesus Cristo. Aquele que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate a porta se abre. Através da oração, tudo que pedirdes orando, crendo, recebereis. Como a pastora falou nessa noite, ela clamou crendo, e o milagre aconteceu. É pedindo que Deus faz o milagre, é buscando que Deus opera o milagre, é batendo que Deus abre a porta, é pedindo nesse nome que é sobre todo nome. O milagre não acontece no nome de Tiago. O milagre não acontece no nome de Pedro, de João, de Abraão. O milagre não acontece no nome de Isaías, de Jeremias. Não, o milagre acontece no nome de Jesus Cristo. Ela foi até o profeta. Ela expôs a situação que ela estava enfrentando. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que dizer para Deus aonde está a nossa dor. Nós temos que expor para Deus aquilo que mais nós temos por prioridade. Nós temos que expor para Deus aquilo que a gente precisa para hoje. Ela expôs a situação. E se fosse para qualquer outra pessoa, se ela tivesse contado para qualquer outra pessoa, talvez a pessoa com mais boa intenção que tivesse, diria para ela: puxa, que situação difícil, olha, eu sei como é que é isso, eu não posso te ajudar, mas quem sabe Deus pode te ajudar, não é mesmo? Se fosse para qualquer outra pessoa, talvez alguém pudesse dizer: ó, infelizmente essas coisas acontecem, mas vai fazer o quê? Se fosse para qualquer outra pessoa, poderíamos até, como nós não temos, é Deus que tem. Nós não somos, é Deus que é o grande, é o sou. Nós não podemos, mas Deus pode. Talvez se fosse para nós poderíamos ser simpáticos, dizendo: olha, que situação difícil, mas eu vou orar por você. Ou além disso, talvez nós pudéssemos ter a empatia de dizer: olha, eu me coloco nessa situação, eu imagino que seja difícil. Nós não poderíamos, nós não saberíamos como agir, mas nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui pedindo, nós estamos aqui se humilhando. O Deus de milagres, Ele pode agir. O Deus de milagre, Ele pode operar. E operando Deus, quem impedirá? Para Deus as coisas impossíveis são possíveis. Ela perguntou para o profeta, e o profeta disse: o que te hei de eu fazer? Em outras palavras, o que você precisa que aconteça na sua casa? Para uma situação, houve duas perguntas
e uma provisão. O que te hei de eu fazer? Foi a primeira pergunta. A segunda pergunta: declara-me o que é que tu tens em casa. Se ela tivesse ouro em casa, se ela tivesse prata, se ela tivesse bronze, o profeta diria: vai lá, pega o ouro, vende, paga a tua dívida. Vai lá, pega a prata, pega o bronze, vende, paga a tua dívida. Mas a situação dela não era essa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa botija de azeite, senhores e senhoras, essa botija de azeite foi o ponto de partida para Deus fazer o milagre. Essa botija de azeite foi o ponto de partida para Deus fazer o milagre. Aleluia! Se Deus perguntar o que é que tu tens em casa, diga o que é que tu tens em casa. Pode não ser muita coisa, mas vai ser o ponto de partida para Deus fazer o milagre. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Jesus. O profeta disse: então você vai fazer o seguinte: você vai a todos os teus vizinhos e você vai pedir vasos emprestados, e não poucos. Depois você vai entrar em casa, fechar as portas com os teus filhos, vai encher os vasos vazios e vai colocar à parte todos aqueles que estiverem cheios. Notem os senhores e as senhoras que o profeta, sob a inspiração, sob a direção de Deus, ele deu uma palavra de ordem para aquela viúva. Ela obedeceu a palavra do profeta. Ela poderia dizer: profeta, não tem outra forma, eu vou ter que sair pedindo vaso emprestado, não tem outra maneira que a gente possa resolver a situação. Deus não te mostrou algo diferente? Não. Ela não questionou a forma de Deus agir, a forma de Deus operar. Quando Deus estiver operando em nossas vidas, nós não temos que dizer o porquê, nós temos que dizer o para quê. Mas o porquê Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, não temos que agir dessa forma. Nós temos que agir da seguinte forma: Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que é para isso. Eu não estou entendendo, mas eu sei que é para aquilo. Hoje o Senhor está apertando, mas eu creio que eu vou cantar o hino da vitória. Não questione a forma que Deus estiver operando. Glória a Deus. Agora imagina se aquela viúva tivesse em guerra com os vizinhos, né, pastor? Imagina se aquela viúva não falasse com os vizinhos: ó, eu não gosto daquele vizinho, ó, eu não gosto do vizinho da direita, ó, eu não gosto do vizinho o da frente, então não posso nem ver. Imagina os senhores e as senhoras se aquela viúva estivesse em guerra com os vizinhos. Ela ia ter que ir lá pedir vaso emprestado. Ela teria que ir lá pedir vasos emprestados. Deus, Ele faz desta forma. Deus, Ele age desta forma. E nós não podemos questionar o agir de Deus. Ela saiu pedindo vaso para a vizinhança toda. Oh, mas irmão, tá vazio o vaso, irmão.
irmã, não é vazio mesmo que eu preciso. Ô irmã, pode levar, mas o que você vai fazer com o vaso? Eu só preciso que esteja vazio. Irmã, depois você traz, mas irmã, para que tanto vaso? Espera que o profeta mandou eu pegar vaso emprestado. Glória a Deus. O profeta diz: depois você vai entrar, fechar as portas com os teus filhos. E tem momentos que o que temos que fazer é pegar, reunir toda a nossa família, reunir todos dentro de casa e fechar a porta. Tem momentos que só devemos estar em família, em comunhão, abraçarmos uns aos outros. E Jesus, sabendo o poder da comunhão familiar, na oração do Pai Nosso, Ele ensina: vocês vão orar, Pai Nosso que estás no céu, mas antes de orar, vocês vão entrar no quarto, vai fechar a porta, e o Pai Celestial, que vê tudo que está oculto, Ele ouvirá o clamor. Tem momentos que nós temos que expor a situação para o profeta, foi o que ela fez. E tem momentos que nós não podemos contar o problema para ninguém a não ser Deus. Porque tem momentos que é só nós e Deus. Se a gente tentar contar para o amigo, para a amiga, não vai dar certo. Somos nós e Deus, nossa casa, nossa família e a porta fechada. O texto vai nos dizer que o profeta disse: você vai pegar da vasilha que está cheia, do vaso cheio, vai começar a derramar o azeite nos vasos vazios, e você vai colocar à parte os que estiverem cheios. Então ela separou vasos vazios de um lado, vasos cheios do outro. Se porventura, no meio dos vasos cheios, se porventura houvesse algum vaso vazio ali, ela correria o risco de não encher aquele vaso vazio, porque ele estava no meio dos vasos cheios. A estratégia de Deus foi essa: vasos cheios de um lado, vasos vazios do outro. E o vaso que está cheio, você vai encher o vaso vazio. Vou explicar. Nós que servimos a Deus, nós que buscamos ao Senhor, nós que somos purificados diariamente, nós não podemos se misturar, nós não podemos ter comunhão com vasos vazios. Em outras palavras, ande com quem é de Deus, se afaste daquele que te afasta de Deus. Ande como homem de Deus, ande como mulher de Deus, sente como homem de Deus, sente como mulher de Deus. Isso não quer dizer que nós não temos que ter fraternidade com todos, que nesse caso seremos obrigados a sair desse mundo. Foi o que Jesus disse, mas ele estava dizendo o seguinte: se você é vaso cheio, não anda com vaso vazio. O vaso que está vazio, ele tem que procurar ser cheio. O vaso que está vazio, ele tem que procurar ser cheio. Estou gostando, Jesus. Nessa restituição, Deus vai pegar o teu vaso cheio. Nessa restituição, Deus vai trazer de volta teu vaso cheio, que está no meio dos vasos vazios. Vai trazer de volta e vai colocar no lugar onde deve estar. Vaso cheio tem que estar no lugar de vaso cheio. Vaso vazio tem que estar no lugar de vasos vazios. Quem está cheio, seja ainda mais cheio. Quem está vazio, busque a ser cheio. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera
milagre. Glória a Deus. Dessa maneira. Aleluia. Glória a Deus. Parece que eu consigo ver a sala da casa daquela viúva cheia de vaso cheio. O quarto daquela viúva cheio de vaso cheio. De um lado vaso cheio, do outro vaso vazio. Parece que eu vejo aquela casa se enchendo de vaso cheio. E os filhos iam trazendo vaso, ela ia enchendo. Os filhos iam trazendo vaso, ela ia enchendo. Os filhos iam trazendo vasos vazios, ela ia enchendo. Até o momento que ela disse: cadê os vasos? Acabou os vasos. Os filhos disseram: agora acabou, mamãe. Agora não tem mais vaso. Todos estão cheios. Glória a Deus. Mais do que depressa, ela atravessou a porta, foi em direção ao profeta. E ela foi contar para o profeta aquilo que havia acontecido. Parece que eu vejo ela chegando alegre, sorrindo, já com um semblante diferente, dizendo: profeta, o milagre aconteceu. Eu só tinha um vaso cheio e ele encheu todos os vasos vazios, e eu não sei como que isso aconteceu. Parece que eu vejo o profeta dizendo: eu sei o que aconteceu. Eu sirvo ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Eu sirvo o Deus da multiplicação. Eu sirvo o Deus do milagre, o Deus da cura, o Deus da restituição. É assim, meu irmão, é assim, minha irmã, o que Deus vai fazer nas nossas vidas. O que eu aprendo aqui? Depois que ela recebeu o milagre, ela foi dar testemunho do milagre para o profeta. Recebeu o milagre aqui hoje, você vai voltar no próximo culto, vai procurar o profeta e vai declarar que houve o milagre. Você vai vir nesse altar, vai procurar o profeta e vai dizer que o milagre aconteceu na campanha da restituição. Dê testemunho do milagre. Glória a Deus. Vá segurando o teu nome para Deus. Para concluir, Aleluia. o profeta disse: você vai fazer o seguinte: todos os vasos cheios você vai vender, você vai pagar a tua dívida. Os credores te deram prazo? Deu. Então pode dizer para eles que o dinheiro já está pronto para pagar a dívida, porque você vai vender os vasos cheios e você vai pagar a tua dívida. Glória a Deus, aleluia. Essa tradução que nós temos, o texto vai dizer que ela pagou a dívida e ela viveu do resto. Mas eu fiquei orando ao Senhor, eu falei: Senhor, essa palavra está um pouco diferente. Eu vou buscar nos originais, porque Deus, Ele não é o Deus de fazer a gente viver do resto. Eu fui atrás, pastor Anderson, porque essa palavra, e toda a palavra de Deus, ela tem que ser como um peixe. Você come a carne, você saboreia a carne, e o espinho você não come, você joga fora. Eu fui buscar nos originais, e nos originais está diferente. Nos originais está dizendo que aquela mulher, pastor Anderson, ela pagou a dívida, e com o dinheiro das vendas, ela viveu em paz com os filhos por muitos dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Aleluia. vai fazer nós pagarmos a dívida, e com o que sobrou dos vasos cheios, com o que sobrou das vendas, nós vamos viver em paz por muitos dias, e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos viver em paz muitos dias com o dinheiro das vendas. O Espírito Santo manda eu te dizer que Ele está dando estratégia para você prosperar no comércio, para você prosperar no teu projeto. O projeto que Deus tem para a tua vida é maior do que a dificuldade, é maior do que o problema. O problema não pode ser maior do que o teu sonho.
sonho. O problema não pode ser maior do que o teu projeto. Os sonhos de Deus são maiores. Se coloque de pé, igreja. Eu vou orar. Eu vou clamar aos céus. Você vai fechar os olhos aí onde você está. E nessa oração você vai incluir toda a tua família. Aqueles que mais precisam do milagre você vai incluir nessa oração. E eu creio que nessa campanha de restituição o milagre vai acontecer e você vai dar o testemunho. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, Sim, Jesus. a tua palavra ela foi pregada. Sim, Deus. A tua palavra ela foi anunciada nesta campanha de restituição. Aqui está um vaso que não pode, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é o grande eu sou. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que precisa de uma resposta, que precisa de uma solução, que precisa de um milagre, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que o milagre aconteça e que o teu nome seja glorificado. Você diz amém? Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus.